Então, se calhar vamos aqui começar a nossa sessão de Geek Magazine do dia de hoje. Quero agradecer a todos os que estão presentes. Obrigado, Bernardo, por teres vindo, aceitado este convite para estar connosco aqui no Geek Magazine, a falar um bocadinho sobre o teu trabalho enquanto realizador. Obrigado também aos presentes que nos vieram ver e a quem está também lá em casa a ver-nos através da Twitch. Bernardo, antes de mais queria que falasses um bocadinho de ti e do teu trabalho enquanto realizador. Como é que foi o teu percurso até chegares a realizador? Como é que isto aconteceu? Bem, antes de mais agradecer-te o convite e agradecer à FNAC e ao Mar Shopping. E por onde é que podemos começar? Bem, aqui no Algarve, como sabes, infelizmente, pelo menos na minha altura, espero que isso agora esteja a mudar um bocadinho, mas na minha altura a cultura era uma coisa que não era prioritária, por isso nunca tive muito acesso, nos meus primeiros 18 anos a viver no Algarve, a qualquer tipo de cultura ou a diversidade de cultura de alguma forma. E acontece que tive uma experiência aos 13 anos em que pude ir à Itália, a um festival de cinema. Houve um concurso internacional que chamava 2 pessoas de cada país da Europa e do mundo, aliás, para irem representar o seu país a este festival, em que o que eles tinham que fazer era, tinham que ver filmes, avaliar filmes e dar um prémio ao melhor filme. E essa minha experiência aos 13 anos, o que me deu foi a possibilidade de ver pela primeira vez filmes que nunca tinha tido a oportunidade de ver, ou pelo menos um certo tipo de filmes que nunca tinha tido a oportunidade de ver enquanto morava cá. E isso abriu uma porta para explorar, não sei, abriu uma porta de interesse sobre o que é que pode ser isto de fazer cinema, sobre muito cinema que existe, as várias formas de poder fazer. E pronto, e acho que isso me levou a querer despachar o meu secundário e a ingressar para Lisboa para seguir essa área. No fundo foi isso que aconteceu. Só aqui um bocadinho, eu acho que... Estamos aqui com um problema na transmissão. Pronto, já está. Depois de seguires ires para Lisboa, fazeres este seguimento, como é que se estuda a realização de cinema? Sinceramente, eu acho que não se estuda. Eu acho que aquilo que a faculdade dá oportunidade, mais do que... Eu acho que tu não aprendes a realizar, não aprendes a produzir, não aprendes a escrever. O que a faculdade dá-te a oportunidade de experimentar, estar num espaço de experimentação durante 3 anos, em que podes falhar à vontade, não há mal nenhum. E isso foi, se calhar, das coisas mais importantes que eu tive na faculdade. Outra coisa foi que na faculdade tu começas a conhecer as pessoas com quem vais trabalhar para o resto da tua vida, por isso passaram 6, 7 anos desde que eu terminei a faculdade e ainda hoje trabalho com muitos colegas meus da faculdade, por isso é um espaço também de conhecer as pessoas com quem vais trabalhar e com quem vais passar muito tempo da tua vida, porque o cinema requer tempo. Quando falo de cinema, falo de audiovisual, falo de publicidade, falo de tudo. Então acho que é isso. Acho que para quem quer ou tem a ambição de seguir cinema, quando decide ir para um curso de cinema, acho que não deve estar à espera de aprender a realizar, mas sim de encontrar estas duas coisas, um espaço para experimentar, e essa experimentação sim pode levar a descobrir a tua voz, a descobrir exatamente o que é que funciona ou não funciona para ti, de forma é que tu queres fazer cinema, e a conhecer as pessoas com quem vais trabalhar, no fundo. E o que é que faz um realizador? Resposta rápida imagina, um realizador é um mestre, de alguma forma, tudo aqui. Se nós olharmos para todas as artes, podes ser escritor, escreves sozinho, podes pintar, pintas sozinho, podes fazer música sozinho, podes dançar sozinho, mas o cinema é impossível fazê-lo sozinho, ou é muito difícil fazê-lo sozinho. Por isso é que é considerado uma falsa arte, porque é uma arte que vai buscar as outras todas. Então, e o que é que isso implica? E obriga a que haja uma pessoa que seja no fundo a mente, que seja a voz e que seja o líder e a visão de um projeto, de uma ideia, de um guião, de uma vontade, e que de alguma forma, agregando-se a outras
a outros departamentos, como a arte, como a direção de fotografia, como o som, como a montagem, como o guarda-roupa, vai garantindo que essa ideia se concretiza da melhor forma, mas sempre consciente de que é um trabalho de várias pessoas. Por isso, quando vemos um filme, quando vemos um frame, quando vemos uma imagem, não há uma pessoa que está por trás dessa imagem, há uma pessoa que geriu várias pessoas que fizeram com que essa imagem ficasse assim. E esse é o trabalho do realizador, que muitas vezes é confundido com o trabalho do produtor. O produtor nada tem a ver com o realizador. O produtor é um cargo extremamente administrativo. É um cargo... O produtor é quem arranja as condições para o realizador fazer o filme que quer fazer. É quem arranja o financiamento, é quem arranja os apoios, é quem arranja os patrocínios, é quem fica encarregue de licenças, de direitos e de angariar a equipa e organizar a equipa, de pagar a equipa. E todo o trabalho burocrático. Trabalho burocrático, exatamente. E é também na hierarquia, se quisermos já agora estabelecer isso, o produtor é quem está acima, de alguma forma. É quem detém o filme, o produtor é o dono do filme, mas artisticamente o realizador é o artista por trás do filme, ou o artista maior, ou pronto, o mestre de todos os artistas que fizeram parte. É a cola. Exatamente. De todos os elementos. Exatamente. Pronto. Para mim, sou fã de cinema, gosto muito de ir ao cinema, de ver os filmes, os blockbusters principalmente, passando o pleonasmo. Este processo atrás das câmaras de filmagem, guarda-roupa, como é que isso se processa? Como é que é aquela direção do ok, a tua câmara tem que ir para ali porque temos que captar aquele frame daquela forma? Como é que isso se gera e como é que se faz isso? E depreendo que também, sendo um trabalho de gestão de pessoas, enquanto realizador, como é que isso funciona? É um processo muito longo. Imagina, só para teres noção, normalmente uma longa-metragem, desde o início da ideia até exibires pela primeira vez, demora cerca de 2 anos e meio a ser feito. Por isso é um processo muito longo. Não há uma resposta rápida e fácil à tua questão. Porque passa por muita coisa, passa por uma ideia que nos leva a um guião, que nos leva a várias versões de guião, e revisões de guião, e reescritas, e que nos leva a toda a parte de produção, de angariação, pronto, existe o projeto e agora precisamos do dinheiro para o fazer. Quanto é que custa fazer este filme? Temos de arranjar o dinheiro para o fazer. E assim que existe esse dinheiro, começa a existir uma coisa que se chama pré-produção, que é uma fase ainda bastante demorosa, em que com os vários departamentos, ponto a ponto do guião, vamos percebendo, ok, temos uma cena, estou eu e tu sentados, cada um à frente do outro, como é este caso. O que é que nós queremos? É uma cena dramática, é uma cena de comédia? O que é que queremos com esta cena? E depois percebemos o que é que queremos com esta cena através daquilo que é a linguagem do cinema, porque há um significado eu de fazer um plano aproximado e há um significado para eu de fazer um plano geral. Eu quero dizer alguma coisa quando faço um plano geral. Eu quero dizer alguma coisa quando filmo só os teus olhos. Então, tendo em conta aquilo que é a intenção da cena e o momento dentro da cena que nós queremos dizer isto ou aquilo ou outra coisa, vamos trabalhando a imagem, por exemplo. E o mesmo acontece, que é, imagina que estamos aqui os dois sentados e a cena é esta, mas há uma explosão lá fora. Então o som se calhar pode entrar fora de campo. Então interessa-nos trabalhar o som fora de campo, que é o som que nós não estamos a ver, mas que estamos a ouvir de fora. E depois o que é que também podemos fazer? Por exemplo, se calhar estamos a falar, estas duas pessoas que estão aqui sentadas, uma delas matou outra. Não sabemos qual, mas vamos descobrir. Então se calhar é importante para mim dar no guarda-roupa ou na arte a indicação de crime, uma arma, uma pinga de sangue. Isto tudo são coisas que na pré-produção e no desenvolvimento do projeto são estabelecidas com os vários departamentos, sempre através do ponto de vista do realizador, que fazem com que no final tu possas ter a melhor experiência possível dentro da história que se quer contar. E pronto, e depois há uma coisa que eu acho que é interessante referir dentro daquilo que é a tua pergunta, que é, há muito aquilo que é o filme que tu queres ter, por isso este trabalho todo que é feito com a equipa toda, durante muito tempo, em que se trabalha num filme que se quer ter, é isto que nós queremos, depois vamos para set, vamos filmar, uma longa-metragem pode demorar 5 semanas a ser feita, por isso estamos a falar de
sei lá, 28 dias, 32 dias de filmagem, muitas vezes mais, por isso é muito tempo de muito trabalho intenso. Então tu tens o filme que queres ter e depois tens o filme que tens. Que é O filme sonhado e o possível. Isso, é o possível ou o que se conseguiu, exato, podemos pôr dessa forma, o possível. E depois o que tu tens que fazer é com o filme que tens, que é sempre diferente do filme que tu querias ter tido, invariavelmente. Muitas vezes melhor, muitas vezes o que acontece em set, e é sempre importante, não só para o realizador, mas essencialmente para o realizador, ter isso em mente, quando estás em set, há muitas coisas do imprevisto que são melhores e que deves estar aberto a receber. Por muito que eu e tu estejamos a trabalhar numa pré-produção durante imenso tempo e sabemos exatamente o que queremos fazer, de repente chegamos a set e há aqui qualquer coisa. Dou-te um exemplo do filme que vamos exibir hoje. Eu sabia que ia filmar uma cena num parque aquático abandonado. Fomos reparar o parque aquático. Eu já tinha decupado a cena toda. Decupado é dividir a cena em planos e ter feito este trabalho todo que te expliquei. E quando eu chego lá, há um rebanho. E nós estamos a reparar e eu pensei, não, sabem, este rebanho faz sentido. Este rebanho faz sentido, nós devemos ter este rebanho aqui. Estamos a trabalhar a ruralidade do Algarve, por isso isto é fixe. Bora tentar a garantir que este rebanho se mantém cá no dia em que vamos filmar. E vais ver o filme e o rebanho está. Então também é importante ter-se isto em mente. E pronto, e com isto tudo depois trabalhas sobre o filme que conseguiste fazer. Na montagem, que é a última fase de storytelling do filme, que é, tens agora os planos todos e agora vais contar a história, vais montar a história, vais fazer o puzzle da história. E pronto, e essa é a última fase até... Tens o som, o trabalho de som e pós-produção de som e de imagem, mas essa é a última fase de storytelling, eu diria. E sempre, em todas as fases, sempre com a mão do realizador a dirigir-te como se fosse um marionetista. Sim, é responsável por tudo, desde o realizador não tem que escrever, mas pode escrever, muitas vezes escreve também o guião, está em todos os departamentos, gera todos os departamentos. Acabamos de filmar, vamos para a montagem, o realizador está sempre ao lado do montador, ou do editor, como quisermos chamar. Depois de terminar de montar, vai ter com a pós-produção de som, fazer toda a pós-produção de som, trabalhar em sons que não existem, fazer foleys, fazer ADRs, os diálogos não estão bem gravados, vamos fazê-los de novo. Vai gerir a forma como eu quero que tu digas uma fala. O realizador também tem que lá estar para garantir que o personagem... A situação está certa. Está certa. A pós-produção, se tiver efeitos, se tiver uma correção de cor muito específica, pronto, isso tudo é um trabalho completo. Essa é a responsabilidade do realizador. Pronto, acho que com esta pergunta tu respondeste-nos também a uma das perguntas que eu tinha aqui, que era como é que nasce um filme. Passámos assim também por todas essas fases, desde o guião, da ideia ao guião, a pré-produção e por aí fora, até este encaixar do puzzle e este storytelling final, com a sua pós-produção de som e de imagem. Sei que tens várias curtas realizadas, uma das quais vamos ver daqui a pouco aqui na nossa televisão, e aí em casa também. Queres falar-nos um bocadinho sobre cada uma delas? Sim. Como é que surgiu? Se calhar podemos começar com a tua primeira curta. Falarmos um bocadinho como é que surgiu essa ideia. Sim, a primeira curta foi feita num contexto académico, que é o Lux. De alguma forma, o Lux nasceu de uma forma diferente dos outros filmes todos. Sinto que é um filme que eu acho que para quem vê os meus filmes é aquele que se calhar é mais diferente dos outros, eu acredito. Eu sabia que queria experimentar, isto é, eu sabia que tinha na faculdade experimentado tanto que me deu muito vontade de realizar e senti essa necessidade. Não estava a ter ainda uma call para uma história, como não aconteceu nos outros filmes todos, e então resolvi fazer um filme sobre a dificuldade que é chegar ao meio de uma história. E ficcionalizei, mas tentei fazer de uma forma diferente, porque esta ideia já não é original, já muita gente fez filmes ou já escreveu sobre o processo criativo e sobre a dificuldade que é criar, mas sim, quis fazer uma coisa um bocadinho diferente, remetendo para o fantástico, mas para o real, por isso é um fantástico que está inserido no real, que é assim uma coisa estranha, sobre um fabrico de lâmpadas esquizofrénico dentro de uma casa, quando um escritor tem que entregar a primeira versão do seu próximo romance. E foi daí que surgiu o Lux.
que foi interessante também porque deu uma oportunidade de fazer um filme a película. Foi a primeira vez que estive assim com uma equipa maior, numa estrutura maior, e foi uma experiência incrível. E foi um filme que me deu muito, que me abriu a porta para fazer o meu segundo filme, que é o Ivan, que esse já nasceu de uma vontade de vir para o Algarve filmar, por isso o Ivan foi feito em quarteira. Essencialmente veio de uma vontade e de uma questão que eu sempre achei muito interessante, que foi o Algarve no inverno, e esta relação e esta dualidade e justaposição entre Quarteira e Vila Moura. Foram dois sítios onde eu sempre vivi muito. Então fiz um filme que se chama Ivan. Logo a seguir quis fazer um filme com uma personagem feminina, também baseado numa história que me foi muito próxima, não por ter feito parte dela, mas por ter sido espectador dessa história. Então fiz o Eva, aí já na periferia de Lisboa, em Chelas. E voltei para fazer a minha última curta-metragem, que é o Moço. Também sobre um trauma meu de infância, por isso esses 3 filmes sempre com coisas que eu senti necessidade de contar e que achei que eram relevantes de alguma forma. E pronto, voltei para o Algarve. Neste caso filmei em Alto, em Salires, e também filmei em Altura. E sim, e foi daí que nasceu. E já tinhas vindo para o Algarve filmar antes das companhias internacionais de cinema terem descoberto o Algarve? Não sei, tenho ali uma pessoa que sabe responder melhor a isso. Não sei, por acaso não sei. Acho que já tinham sido feitos antes do Ivan filmes cá. Aliás, a possibilidade do Ivan ser feito é um filme ainda académico. Foi o segundo e último filme que eu fiz na faculdade. Aconteceu uma coisa incrível, que foi eu vim para a Quarteira, eu sabia que queria fazer o filme em Quarteira, fui bater à porta da junta a dizer: eu já tenho isto, precisava de mais algum apoio, se me derem esse apoio eu faço o filme cá. E quando chego lá dizem-me: mas sabes que há uma Lolé Film Office? E eu: Lolé Film Office? Como assim? Sim, é um departamento só de cinema em Lolé. Eu não fazia ideia. E foi aí que depois conheci o Manuel Batista, que me ajudou através da Lolé Film Office a conseguir filmar o filme. Por isso não sei se isso é verdade. Acho que a Lolé Film Office já estava, aliás, não tenho dúvidas, a Lolé Film Office já tinha atividade antes de eu ter feito o Ivan. Aí falaste um bocadinho, e quero aproveitar um mote aí dessa dualidade do Algarve no verão, no inverno digo, que é muito diferente do Algarve no verão. A nível de cinema, cultura, dentro desta tua área, o que é que tu achas que nos falta para potencializar aqui um bocadinho mais a nossa região? Estou a pensar no que é que eu posso responder. Não, eu vou ser honesto. Eu acho que o que falta acho que há problemas estruturais, político-sociais, que não nos permitem filmar mais. Acho que há uma marginalização das regiões que não são de Lisboa e do Porto, que à partida já te fecham muitas portas, que não me permitiram nem a mim, nem a ti, nem a ninguém que cresceu cá ter as oportunidades. Fui obrigado a ir para Lisboa e eu sempre soube disso. Se eu quisesse fazer cinema, eu não podia ter ficado cá, na altura pelo menos. Isso é sempre um problema grave. O que é que eu acho? Eu acho que, curiosamente, coincidentemente, se eu tivesse nascido em Viseu, eu estaria a fazer filmes em Viseu, mas coincidentemente não nasci no Algarve, mas sempre vivi no Algarve. No dia a seguir a ter nascido vim para o Algarve e vivi 18 anos desde esse dia cá. E coincidentemente o Algarve é um sítio perfeito para se filmar. Não é só porque faço cá filmes, o Algarve é um sítio perfeito para se filmar. A razão pela qual Hollywood nasce sustenta-se nos mesmos elementos que o Algarve tem. 300 dias de sol, tens mar, tens ruralidade, tens coisas metropolitanas se quiseres, tens tudo, tens acessos, tens um aeroporto, não te falta nada, isto é, acima de tudo tens bom tempo, foi o que aconteceu em Los Angeles e por isso é que nasceu Hollywood na altura. Então eu não vejo muitas razões para não se fazerem produções cá. E aliás, até vou mais longe, cada vez mais têm sido feitas produções cá e cada vez maiores, e não duvido que isso continue a acontecer cada vez mais, porque é inevitável. Ultimamente temos visto mais companhias estrangeiras a virem cá filmar, a aproveitarem o trabalho da Lolé Film Office a estar no terreno e a vir dinamizar um bocadinho aqui a região. Passando agora à frente,
voltando para o teu trabalho, quando terminas um filme, uma curta, ou uma longa-metragem, uma publicidade, seja o que for, o que é que tu, quando vês o teu trabalho concluído, o que é que sentes? Tens aquele sentimento de que está tudo bem? Há coisas que podes melhorar? Como é que... Não como gosto, é que não gosto nunca. Acho que nunca, no dia em que acontecer, acho que é o fim de eu estar a fazer cinema. Eu acho que no dia em que eu for ver um filme meu e achar, olha que bonito, não vou fazer mais filmes. Sempre que vejo o filme, percebo logo o que é que eu podia ter feito melhor, constantemente, a toda a hora. Mesmo os filmes que, felizmente, ultimamente até do exterior tenha recebido ou premiações ou algum reconhecimento, são filmes que eu sou extremamente crítico sobre e que nunca olhei para um filme e disse, olha, belo filme que tu fizeste aqui. Nunca aconteceu. Ao mesmo tempo, guardo sempre com muito carinho, porque depois a outra beleza de fazer cinema é esta, é a experiência e o processo de fazer cinema, mais que o resultado. Não é mais que o resultado, é tanto quanto o resultado. É tão gratificante, quer dizer, a minha família hoje é a minha chosen family, não é a minha família mesmo. A minha família hoje são as pessoas com quem eu passo todos os dias da minha vida, incluindo fim de semana às vezes. E essas pessoas são pessoas que fazem comigo cinema, ou que fazem comigo televisão, ou que fazem comigo qualquer tipo de projeto audiovisual. Então também é um momento de celebração, é um momento gratificante estar com essas pessoas a ver o filme pela primeira vez e saberes que foi um trabalho conjunto. É outro tipo de serotonina que tu sentes, é mesmo uma felicidade muito intensa. Além da missão cumprida, é aquele trabalho em equipa conseguido e está ali visível. Exatamente. Muitos, e falaste um bocadinho também das nomeações e dos prémios das tuas curtas. Eu já dei um saltinho às plataformas, já andei ali a ver, e tens mesmo muitas nomeações e prémios nas tuas curtas. Sempre que isto acontece, e mais, quando aconteceu pela primeira vez, como é que te sentiste? Se calhar na primeira vez ainda me senti um bocadinho mais, se calhar sim, devo ter achado, olha, que fixe, tipo, obviamente que sabe sempre bem, mas ultimamente não tenho... Como posso responder? Não é, quando fazes um filme tu não pensas vou fazer um filme para ganhar um prémio. Eu acho, e quanto menos eu pensei nisso, mais prémios os filmes receberam. Porque se fazes pela razão certa, por alguma razão a coisa vai correr bem. E para fazeres pela razão certa, o prémio e a nomeação nunca estão presentes. No dia em que se começar a fazer, ou que eu fizer filmes que estou a pensar, olha, isto é para ganharmos este prémio, é no momento em que não vai ganhar esse prémio, ou que o filme não vai ser bom, de certeza. Mas sabe sempre bem, como é óbvio, acho que ninguém pode dizer que não sabem esse reconhecimento. Outra vez, por exemplo, aconteceu no SFIA e foi muito fixe, porque nenhum de nós estava à espera. Aliás, não me esqueço, nós chegámos à cerimónia e quando nos disseram o nosso lugar, nós estávamos na última fila. E eu disse, e comentámos alguns para os outros, de certeza que nós somos, para nos terem posto na última fila, eles já devem saber o que é que vai ganhar cada prémio, de certeza que não somos nós, não faz sentido. Ainda por cima fomos 6 membros da equipa, foi muito fixe, eu arranjei uma forma de conseguir trazer mais gente, então fomos muitos a essa cerimónia, e de repente quando ganhamos o prémio, havia pessoas que estavam com medo de ir ao palco, eu disse, não, vamos todos ao palco, e fomos todos ao palco, é isso, again, faz sentido porque estamos em conjunto, porque foi um trabalho de equipa, porque é um trabalho conjunto, não é um prémio para uma pessoa, é um prémio para um filme. Isso sim sabe bem, isso sabe bem. Tem mais do que o prémio em si, a própria celebração dentro da equipa do prémio. Sim, e de uma forma mais concreta e mais pragmática, infelizmente ou invariavelmente, tu precisas de prémios para continuares a fazer cinema. Por isso, o eu ter ganho o Sofia e o Nick o ano que passou, ou esta última edição do Sofia, já me permitiu agora ter 2 projetos que vou fazer que sei que também foram consequência disso. Então, infelizmente, também existe essa importância ou existe esse relevo que os prémios podem ter quando os recebes. Mas só isso, não mais do que isso. E a tua família fica orgulhosa e tal, e há aquelas mensagens, pronto, isso também. Mas tirando isso, não. Já respondeste aqui um bocadinho à pergunta que eu tinha a seguir, que era, quando há uma nomeação, se ficas com aquele sentimento de ansiedade de será que estou nomeado, mas será que vou ganhar? Mas já respondeste um bocadinho a isso.
Aliás, no Sofia aconteceu-me 2 vezes. Aconteceu-me com o Doutor Palhaços, que foi um documentário que fiz com um colega meu, que temos sido nomeados e não temos ganho. E depois com o Moço ganhamos, por isso não isso vai ser sempre assim, acho eu. O objetivo será o contar a história e só secundariamente os prémios. Sem dúvida. Além das curtas, tenho acompanhado um bocadinho o teu trabalho e sei que tens feito alguns vídeos de videoclipes, de música e assim. Como é que se processa como é que é este processo criativo para o videoclipe? Muda, não muda? Há ali alguma coisa diferente? Porque numa curta, numa longa-metragem, estamos focados na história, na ideia, e aqui estamos focados na música. Sim, não só. Essa pergunta por acaso é bastante pertinente, porque quando tu estás a fazer um filme e quando estás a fazer uma série, eu neste momento estou a preparar uma série que vou filmar para a RTP, uma série que vou filmar para o próximo mês, e eu vejo algumas ligações e algumas parecências entre o cinema e o audiovisual. No sentido em que tu estás a fazer um trabalho artístico que não tem nenhuma agenda. No sentido em que, pelo menos esta série que eu estou a fazer não tem nenhuma agenda. Tenho total liberdade por parte da RTP para fazer esta série e o mesmo tenho com os meus filmes. Então não existe essa liberdade criativa. Quando estamos a falar de um videoclipe ou quando estamos a falar de publicidade, é um bocadinho diferente. A publicidade e os videoclipes são diferentes, mas tem muitas coisas idênticas. No videoclipe, nunca te podes esquecer que estás a trabalhar uma música de um artista que já existe e que por si só já é uma obra. E estás a fazer um videoclipe que vai representar este artista. Por isso eu não posso ter a presunção de assumir que o videoclipe tem que ser exatamente como eu quero. Há um trabalho conjunto entre aquilo que é a vontade e a visão do artista com aquilo que é a tua visão, que muitas vezes converge e é incrível, outras vezes há algumas divergências, mas que acima de tudo tem que existir este compromisso de eu querer assinar o videoclipe, isto é, ok, este vídeo representa-me, e do artista achar, ok, este vídeo também me representa e representa a música que eu fiz. E não nos podemos esquecer que o artista é o cliente, é o artista que paga este videoclipe, por isso estás a fazer um serviço a uma label, a um artista. Então é um bocadinho diferente o processo criativo de um e dos outros dois e deste. Ainda assim, acho que os videoclipes são muito mais interessantes, artística e criativamente, do que a publicidade. Isso é invariável. E posso dizer que ultimamente tive experiências, felizmente, muito positivas no que toca ao processo daquilo que foi o videoclipe da Ana Moura com o Pedro Mafama. Foi um processo muito interessante e bipartido. Tivemos sempre em conjunto. Saiu agora há pouco tempo um do Pedro Mafama com o Tristani, que também foi um processo muito interessante. Tinha feito com o Mike Eleven e com a Bárbara Bandeira, e ainda por cima sobre um tipo de música que eu não ouço. Foi um desafio depois nestas situações, que é depois agarras estes desafios. É interessante se calhar fazer tipo, seres da tua zona de conforto, não é? Eu comecei no cinema, mas agora se calhar é interessante tipo, experimentar uma coisa. Porque é que não vou fazer um videoclipe para a Bárbara Bandeira? Mas se calhar fazer alguma coisa com que eu possa acrescentar, que se calhar ela não tem, e ela também vai-me acrescentar, por exemplo, a difusão. O videoclipe tem quase 2 milhões de views, entretanto, então percebes? É também uma questão de posicionamento, mas acima de tudo é isso, é que o processo seja bipartido e tenhas noção do processo que estás a fazer. Na publicidade há um cliente, há uma agência, e tu não tens muito input criativo, tu vais lá concretizar aquilo que a agência quer. Por isso é exatamente o oposto e o inverso. É que passar a mensagem. Mas também é interessante, que é outro tipo de exercício, é um exercício de concretização. Tu és a FNAC e tu dizes-me, olha, quero que tu me faças uma publicidade e quero-a desta forma. E eu fico responsável por, passado uma semana ou 2, chegar ao pé de ti e tu veres exatamente aquilo que tu querias. Que também é um exercício, mas já não é uma coisa de, eu agora quero fazer isto. Não. É outra coisa. Aí então, seja um maestro, como o realizador tem que ser, é fundamental. Em vez de ser, olha, eu quero que vocês percebam a minha visão, olha, nós vamos ter que garantir que isto saia desta forma. Então existe também esse espectro na produção audiovisual, que é interessante também. Okay. Para quem não percebe muito do cinema do lado dos bastidores como eu, com esta conversa já percebi que existe pelo menos 3 formas de idealizar e de realizar assim desta forma a parte da publicidade, que é garantir a transmissão da mensagem, a parte do videoclipe e do audiovisual, que é mais, ainda há uma liberdade criativa pouca,
mas que está condicionada ao artista. Bastante, mas tem que ser em correlação com o artista. Ok. Nunca me senti censurado. Senti só que... Há ajustes. Sim, há ajustes. Não és o único, é só isso. Ok. E curta e longa-metragem, ou séries, que já há uma maior criatividade e maior... Isso é uma coisa que Portugal tem de bom. Como os filmes são financiados, ou muitas vezes são financiados, nós, ao contrário de Hollywood e dos filmes que vamos ver agora somos a nós, 95% são filmes americanos. Esses filmes têm um compromisso comercial. Tem que vender. Tu tens 200, eu tenho que te fazer ganhar outros 200, por isso tenho que fazer 400, por isso há um compromisso comercial. E em Portugal não existe isso. O financiamento é público, o cinema é completamente livre, que tem as suas coisas boas, as suas coisas más, que são algumas, mas tem acima de tudo muitas coisas boas, que é cada um de nós pode fazer o filme que quiser. Isso é uma coisa rara. Por isso, só para ainda dar mais ênfase àquilo que estavas a dizer, há mesmo muita liberdade em se fazer cinema. Alguém tem alguma pergunta a fazer aqui ao Bernardo? Sobre o cinema, sobre o que é a produção, realização? Eu não estava cá desde o início, se eu for perguntar uma coisa que já tinha sido respondida, desculpem. Eu gostava de saber qual é tipo, o teu género de filme preferido de fazer e se já alguma vez veste um livro que pensasses que gostava de fazer uma adaptação tipo para filme. E se sim, qual é que seria? Uau, ok. Género. Não sei dizer. Quer dizer, sei dizer o que eu fiz. Até agora fiz drama acima de tudo. Lux, Ivan... 4 dramas. Sou uma pessoa muito triste. Mesmo o Doutores Palhaços. Foi um projeto completamente híbrido. É drama, mas também tem coisas de comédia. Fiz agora um documentário em Cabo Verde durante 2 meses musical, que não é drama. Vou fazer uma série. Esta série agora que vai ser anunciada para a semana, por isso eu posso falar sobre ela. Chama-se Lugar 54. É uma série antológica, isto é uma série que não tem linearidade. É uma série de 6 episódios em que cada episódio trata uma história diferente e um género diferente. E a única coisa que tem em comum é que se passa no Lugar 54 de um parque de estacionamento subterrâneo. Todas passam no mesmo lugar. Todas. E vai do drama à comédia, ao terror, ao social, ao romance. Por isso, vai ser multigénero, exatamente se calhar porque estou a ter essa necessidade de experimentar todos os géneros e géneros que ainda não experimentei. Por isso, respondendo pragmaticamente, drama foi o que eu fiz até agora, mas estou com muita vontade de explorar outros géneros. Adaptações. O meu próximo filme, que vai ser a minha primeira longa-metragem de ficção, é inspirada num livro. Num livro que se chama A Paixão, do Almeida Faria, que é um livro português. Não é uma adaptação, mas é inspirada no livro. E se calhar foi o primeiro livro que li que achei mesmo, ok, eu vi um filme aqui e quero fazer um filme daqui. Curiosamente não foi pela escrita. A escrita é extremamente densa e não é assim muito visual, mas foi pela estrutura dos personagens. Sem falar muito do filme, porque não posso falar do filme, mas o livro trata um dia inteiro e está dividido em 3 partes, manhã, tarde e noite, e fala sobre uma família na ruralidade. No caso do livro, na ruralidade alentejana, mas eu adaptei-a para a realidade algarvia. E eu gostei desta estrutura e desta proposta de fazer uma longa-metragem dividida em 3 partes. Passa-se toda num único dia, em 24 horas, e está dividida entre manhã, tarde e noite. E pronto, e foi aí que eu fui buscar ao livro. Mas felizmente há duas coisas, que é, primeiro, em Portugal é dos países, especialmente através do ICA, que mais dinheiro financia projetos adaptados. Por isso, obras portuguesas com relevância cultural, histórica, social, são sempre obras que são muito apoiadas e que não são muito fáceis, mas que são muito possíveis de serem feitas. E tenho um fascínio enorme por adaptar livros, por isso acho interessante a tua questão, porque acho que é uma coisa que sempre se fez cá e se vai continuar a fazer, e acho bem. Acho bem. Relativamente às tuas curtas da tua autoria, és tu que escreves o guião e essas coisas todas? És tu que organizas tudo ou tens mais alguém a trabalhar por fora para organizar o guião?
No caso das 3 primeiras fui eu que escrevi. Desde da quarta para a frente tenho escrito com o Francisco, que é um amigo, colega meu com quem tenho co-escrito os últimos projetos que tenho feito. De alguma forma funcionou a nossa dinâmica e acho que nos complementamos muito bem. Que também é fixe, é uma experiência interessante co-escreveres com outra pessoa, porque há dias em que parece um ténis perfeito e tipo, está tudo incrível, e há dias que o Francisco se levanta ou eu me levanto e pá, não te quero ver mais hoje e pronto. Mas sim, eu já tive as 2 experiências e gosto das 2. Mas cada vez mais, não sei porque, estou numa fase em que acho que é interessante a partilha e fazeres em conjunto. Acho que isso ultimamente é o que me tem dado mais prazer. E quanto tempo é que demora desde que começas a pensar numa curta, ou a escrever, até ir à parte da realização? Quanto tempo é que demora esse processo de escrita? Depende tudo um bocadinho do... Agarrando na ideia da curta, por exemplo, se estivermos a pensar em curta, a curta, desde a escreveres até realizares, pode demorar, até arranjares o dinheiro para conseguires fazer, etc., pode demorar 6 meses a 1 ano. É uma coisa que demora tempo. Se tiver sorte, demora muito menos, mas é uma coisa que costuma demorar muito tempo. Sim, se calhar posso estar a exagerar, não tem que ser tanto, mas imagina, se pensares no momento em que tiveste a ideia até estreares o filme, vai ser 1 ano e meio, 2 anos. Inevitavelmente. Por isso, se eu estreiei o Lux em 2015, imagina, o filme que vamos ver hoje já passou quase 2 anos desde a sua estreia e quase 4 desde a sua produção. Foi para aí, 2019. 2019, sim, 3 anos desde a sua produção. Mais de 3 anos. E é uma curta de 14 minutos. Por isso é uma coisa que é muito demorosa. Sem te querer tirar a vontade um dia de poderes fazer uma curta, é importante as pessoas terem noção que é um trabalho duro e é um trabalho que demora mesmo muito tempo. Mais alguém tem alguma pergunta? Então acho que vamos avançar com a visualização da curta-metragem e depois falamos um bocadinho sobre ela. Tá bom?
apanhas. Não, não. Apanha. Acreditas que daqui salta um homem e deu 40 mil mortais? 40 mil mortais. Dali. Poupa, Inês. Acredita, eu vi. João, acreditas que dali saltou um homem e deu 40 mil mortais? Acredito. Acreditas? Então salta lá. Estás com medo, é? Vai, João, salta. Salta! Está tudo bem? Quer dar certeza? Estás muito calado. Por que estás triste?
Não tens fome? Não queres um bolo? E uma cola, queres? Não tenho dinheiro. Não tem mal. Queres? Sim. Gostas do bolo? Não vais jantar a casa? Não gostas da comida da tua mãe, é isso? Quando era pequena odiava a da minha. Estás bem? Posso ajudar em alguma coisa? João, na casa. Calma. Foi a primeira e a última vez que isto aconteceu, viste, João? Que fique bem claro. Calma. O quê? O que é que tu disseste? Repete lá isso outra vez. Calma. O que é que tu disseste? Hã? Tu não me faltas ao respeito, ouviste? Já chega, Zé. Já chega. João. João.
me esperava nesse dia em que a deixei. Quanto mais me afastava, mais solidão encontrei. Custou-me a despedida, mas que havia de fazer do que agarrar a vida, trabalhar para viver. Partirei à meia-noite no comboio mais veloz. Acabam-se as incertezas e as distâncias entre nós. Partirei à meia-noite no comboio mais veloz. Um, dois. E agora que vimos aqui a curta-metragem, Moço, do Bernardo, queres-nos falar um bocadinho sobre este trabalho em particular? O que é que te inspirou? Que dificuldades, contrapartidas é que houve durante a gravação, as filmagens? O que é que mais te entusiasmou? Sim. Sim, eu achei que fazia sentido mostrar este filme aqui porque pronto, foi o último filme que eu fiz no Algarve, e foi o mais recente, a última curta que eu fiz. Foi uma curta que nasceu de um trauma meu, um trauma de criança, no momento em que eu descubro que os meus pais não estão juntos. Foi um momento, a forma como aconteceu foi um momento muito traumático, mas mais do que eu ter agarrado nessa situação que foi minha, o que eu achei que foi interessante e que podia ser universal foi fazer um filme sobre aquele momento em que nós, quando somos crianças, pela primeira vez percebemos que estamos sozinhos no mundo, ou que aquilo que é a nossa família, ou que é aquilo que nós achamos que é o normal, não é realmente normal. Há sempre um momento, pelo menos pelas pessoas com quem eu tenho falado, que isso é comum, que houve um momento em que nós achámos que os nossos pais, tudo o que eles diziam estava bem, tudo o que eles eram era perfeito, e depois há um momento, quando somos muito jovens, muito crianças, que percebemos pela primeira vez, há qualquer coisa que acontece, seja numa discussão, seja numa revelação qualquer, que pela primeira vez percebemos, espera, se calhar eles não estão sempre certos, se calhar não está sempre tudo certo, se calhar não é tudo assim. E esse trauma para mim foi esse momento, e eu quis agarrar nesse trauma e fazer um filme sobre isso. Por isso agarrar no miúdo, do interior algarvio, que ao descobrir que a família dele, neste caso que a relação dos pais dele não é exatamente aquela que ele pensava que era, decidam voltar a casa. E depois obviamente é apanhado pelo pai, e depois de ser apanhado pelo pai toma uma posição perante isso. Quis que fosse um filme muito próximo, muito do ponto de vista do miúdo. Vi muitos miúdos, fiz casting a muitos miúdos. O processo de casting foi muito interessante porque acima de tudo o que eu queria era encontrar um miúdo que eu pudesse filmar a pensar. Isto é, eu sentir que o miúdo aguenta bem os silêncios. Eu filmar o miúdo e eu saber que o miúdo está a viver alguma coisa interior. Só que havia um conflito porque apesar de eu querer isso do miúdo, o miúdo que eu queria era um miúdo muito novo, que é muito difícil de já ter essa experiência, já ter essa maturidade. É muito difícil se calhar ter vivido o que eu vivi tão cedo, este trauma tão cedo. Então o que eu resolvi fazer e o que eu acabei por conseguir fazer foi encontrar o Tomás Andrade, que para mim é um miúdo super talentoso, que entretanto já foi representando e vai representar para sempre, não duvido. Ele é um miúdo com muito talento. E o que o Tomás tinha era uma coisa muito boa, que eu achei incrível e tive que me agarrar isso, que é, ele aparentava ser mais novo do que era. Então eu que estava à procura de um miúdo de 9 anos, 10 anos, encontrei um miúdo de 12 que aparentava ser mais novo. Que tinha o cabelo por aqui e que eu adaptei no guião porque eu queria que o miúdo tivesse o cabelo rapado, então começamos o filme com nós a raparmos-lhe o cabelo. Então, acima de tudo esse foi o primeiro processo do filme. Depois de escrever o filme, que foi muito fácil para mim, foi descobrir quem é o miúdo que vai dar corpo a este personagem. E consegui juntar este miúdo e estes miúdos com atores com muita experiência, como é o Carloto Cota, que é se calhar o ator com mais experiência ou mais reconhecido do nosso país, pelo menos lá fora, como a Mafalda Marafusta, que é uma atriz conhecida do grande público, e pronto, e arranjar aqui uma correlação entre todos. E vi para o Algarve, filmá-lo. Quando vês esta curta e dado a inspiração que tem, como é que te sentes? Ainda toca qualquer coisa lá dentro? Ou... Não, a única coisa que eu fiz foi
quando o filme estreou no Indie Lisboa, convidei a minha mãe e sentei ao meu lado. Então vimos o filme juntos. E eu acho que ela não sabia bem o que filme é que era, então foi uma experiência. Mas foi muito fixe e foi terapêutico. Não era esse o objetivo, mas acabou por ser. E foi a única relação pessoal que eu tive com o filme. Porque assim que o filme está feito, eu não volto a ver. Ele está feito. Isto é, tive tanto tempo a ver o filme com várias pessoas, a trabalhar no filme, que quando ele é lançado já não tenho qualquer relação. Não me vi ali já. De todo. Já, olhando para ele, já lhe mudavas muitas coisas. Não, já não. Não. Isso é outra questão. No sentido em que tu queres sempre mudar ou pensas sempre, se eu tivesse feito assim, mas a relação emocional já não a tenho. Okay. Pronto. É um filme que tenho visto e que está dentro dos trabalhos que tu tens, é o que tem mais nomeações e também mais prémios. Sim, o Moço foi o filme. Imagina, eu tive com o Lux um bocadinho isso. O Lux fez assim um filme que para o primeiro filme deu-me algum buzz de alguma forma, porque era um filme académico e aquilo foi. O Lux foi um filme incomum para o filme académico, eu senti, no que toca à distribuição, às premiações, aos festivais que teve e à circulação que teve. Depois o Ivan e o Eva mais neutros, e o Moço de repente foi o filme que me levou mais longe, pronto, por ter tido os FI, agora ter o prémio da Academia Francesa de Cinema, mas não te sei dizer porquê. Como eu te disse há bocado, quando estávamos nos FI nem sequer estávamos à espera de ganhar o prémio, mas aconteceu e deixa-me feliz que até certo ponto hajam pessoas que tenham gostado do filme e que lhe tenham visto valor. Além disso, o ano passado, na edição de 2021 dos Prémios Nico, ganhaste o prémio de realizador. Este a título pessoal, não é? Como é que te faz sentir este prémio mais... Este já é mais teu, não é? Mais ou menos. Imagina, o prémio Nico, que é um prémio da Academia Portuguesa de Cinema, é um prémio dado todos os anos a um ator, a uma atriz e a um realizador ou realizadora, que é o prémio Revelação, é o realizador Revelação do ano, ou se quiseres pôr dessa forma. Só que há uma conotação de promessa nesse prémio. Imagina, não é um prémio carreira, não é um prémio... É um prémio que o que faz é, olha, tens um incentivo e agora há uma pressão adjacente a este incentivo. Por isso a relação que eu tenho com esse prémio é uma relação bastante distante. Eu não me quero aproximar muito desse prémio. No sentido em que, obviamente que fiquei lisonjeado e muito feliz de receber o prémio, mas tenho alguma dificuldade neste reconhecimento prévio. Percebes? Tipo, um reconhecimento pré... Solicitamos à senhora Vanir Moura, o favor de se deslocar ao balcão de informações do piso 0. Obrigado. Não é nenhuma das pessoas que está aqui, pois não? Não? Pronto. Tenho alguma dificuldade com esse prémio porque, pronto, é isso. É um prémio de promessa e não de concretização. Então é um prémio que eu dou-lhe o valor que ele tem que ter, que é um prémio de alguém que está a começar e não de alguém que já fez. Okay. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer saber um bocadinho mais sobre a história desta curta? Não? Lá em casa, também acho que se alguém tiver perguntas lá em casa, agora é o momento para as colocar. Acho que também não. Por isso, acho que terminamos por aqui esta nossa sessão do Geek Magazine. Tenho-te a agradecer novamente, Bernardo, por teres aceito o convite, pela tua presença, por esta partilha desta experiência do que é ser realizador. Para mim foi enriquecedora, porque o mundo atrás das câmaras não o conhecia e assim fiquei com uma ideia do que é que se faz lá, do que é que se passa e também quais é que são as possibilidades no nosso país, que já vimos que com o funding que há e com as oportunidades que temos margem para crescer e para sermos mais e melhores. Por isso, obrigado pela tua presença, obrigado a todos os que estão cá presentes e os que também estão em casa. Muito obrigado à FNAC por esta oportunidade e acho que é tudo por agora. Obrigado.